Bem, eu vou parar de falar e já vou convidar o Ricardo para vir, depois eu continuo a apresentação. Por favor, Ricardo. Na verdade, tinha que ser. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. A gente já está tramando isso há quanto tempo, né, Ricardo? A gente sempre se fala e fica programando. Ainda bem que houve a oportunidade de você vir participar de uma outra atividade, a gente conciliou, né? Muito obrigado. Muito bom. Querido, como eu combinei com você, que é tudo aqui combinado, viu, gente? Ele vai fazer uma palestra longa, de aproximadamente 6 horas, sobre... Tipo Zé Celso. Colapsomania. Isso é o seguinte, uma vez eu trouxe o... Eu não posso contar essa história, gente. Eu descobri que ele descobriu que eu conto essa história e aí ficou com raiva de mim. É um autor muito importante no mundo, que eu trouxe do exterior e que veio lançar um livro sobre o Barroco. Aí na hora que ele veio aqui no Palácio das Artes, com mais de 500 pessoas na plateia, ele começou a falar sobre a mulher barbada. E ficou 2 horas falando sobre a mulher barbada, exibindo fotos. É claro que todo mundo queria me matar. Passavam por mim e falavam assim, você vai ver, eu te mato, nunca mais volto. E aí, eu estava na feira, demorou, hein? Tá atrasado, todo mundo esperando aqui. Eu estava na Feira Internacional de Guadalajara, ele passa por mim. Eu não vou falar o nome dele não, Alberto Mangel. Oi, Alberto, tudo bem? Ele, fiquei sabendo que você contou de mim. Eu falei, mas não é verdade? Queriam me matar por sua causa. Aí, hoje eu queria dizer que nós vamos falar sobre colapsomania, não é isso? O que nós estamos falando é de colapsologia. Tá vendo? Errei. Diferente. Errei de propósito, é claro. Então, o que é isso? Afonso, a gente estava... Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todo mundo aqui, vendo amigos muito queridos por aqui, Antônia, Vitor, Lisandro, Roberto, muito bom, Max, enfim. Hoje na França tem uma corrente de pensamento que não existe só na França, existe também nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, até no Brasil existe, de pessoas que especializaram a sua vida intelectual em escrever a respeito do fim do mundo, como o mundo vai acabar, em alguns casos até prevendo data. E curiosamente, na França, embora a palavra colapso, que é de origem latina, não exista no idioma francês, se desenvolveu uma disciplina. Se vocês entrarem na Wikipedia, por exemplo, colapsologia, vocês vão encontrar lá todos os adeptos. Então, o que faz essa disciplina? Eu ponho 1000 aspas nessa ideia de que é uma disciplina. É um conjunto, é uma reunião de informações dizendo, se o mundo continuar do jeito que está, nós estamos rumando em direção à catástrofe. Em alguns casos até se prevê a data da catástrofe. O ex-ministro do Meio Ambiente da França tem a previsão de que 2030 essa catástrofe é inevitável e ele, pessoalmente, e sua família já se prepararam para isso, mudando para o interior, numa vida simples, desprovida de qualquer luxo e sem necessidade de consumo de energia, etc., etc. Eu acho isso um profundo equívoco, porque é um equívoco no sentido de como se a ação humana, a agência humana, como prevê o que é o futuro, e como os ingleses americanos gostam de dizer, não tivesse nenhum poder sobre o curso dos acontecimentos. Os americanos gostam de dizer, não tivesse nenhum poder sobre o curso dos acontecimentos. E isso não é verdade. Nós temos poder, nós temos a capacidade de reverter a tendência em que se encontram situações catastróficas. Aliás, o Brasil, já para entrar no nosso tema, deu um exemplo disso extraordinário, uma vez que entre 2004 e 2012
Pouca gente sabe disso. O Brasil é o país que isoladamente deu a maior contribuição à luta contra as mudanças climáticas do mundo. Isso é reconhecido pelas Nações Unidas, como reduzindo o desmatamento na Amazônia de 27 mil quilômetros quadrados anuais para menos de 5 mil quilômetros anuais. Um negócio extraordinário. Um colassólogo que chegasse em 2004 ao Brasil e assistisse ao que estava acontecendo, diria: a floresta amazônica não vai acabar. E o que aconteceu não foi isso. Não, mas enquanto eu estou gravando, ele não vai. Agora, fazendo a brincadeira funcionou. E esse colassólogo desse seu livro? O Gabriel Silvestre? Eu acho que O gancho me serve porque o livro está sendo traduzido para o francês por iniciativa de um professor da Fundação Nacional de Ciências Políticas e deve ser publicado ainda esse semestre em francês. Então eu tenho esperança de que eles leiam. O que está em jogo quando a gente fala de Amazônia? A Amazônia, em primeiro lugar, não é Brasil. A Amazônia é a Panamazônia. São 9 países. Se nós incluirmos, e temos que incluir, a Guiana Francesa. Então, são 9 países que detêm metade da área de florestas tropicais do mundo. É a maior rede hidrográfica do planeta. É a maior concentração de biodiversidade também do planeta. É um conjunto de povos, fala-se na Panamazônia, mais de 180 idiomas. Só o Brasil, em termos de povos não contactados, que é uma coisa muito importante, nós temos o privilégio de sermos a sociedade que tem a maior quantidade de povos não contactados do mundo. São 28 sinais inequívocos de povos não contactados e mais algumas dezenas, 40 ou 50, não me lembro mais o número, mas que é uma coisa que tem que ser pesquisada, de sinais que podem representar povos não contactados. Então, a Amazônia tem uma riqueza de sociobiodiversidade, a Panamazônia, que é algo extraordinário. E é algo extremamente importante para os países latino-americanos sob diversas óticas. Uma das óticas que normalmente as pessoas não se dão conta é a seguinte: 40 anos atrás, quando você pegava os indicadores de crescimento econômico da China, da Coreia e do Brasil, o Brasil tinha renda per capita maior, industrialização mais importante, participação nos mercados mundiais de produtos industriais mais importantes do que a China e que a Coreia. Nos últimos 40 anos, a China e a Coreia do Sul estão na vanguarda da inovação tecnológica global e o Brasil, como de resto outros países da América Latina, encontra-se na retaguarda. Um dos fatores, talvez não seja o mais importante, mas é o que me veio agora ao espírito e que, como é uma coisa em geral da qual as pessoas não falam, podíamos começar por aí. Um dos fatores importantes pelos quais é necessário que a gente mude o padrão de relação do Brasil e dos países em geral com a floresta tropical da Amazônia é que, por concentrar a maior biodiversidade do planeta, a Amazônia tem um potencial de inovação tecnológica que é absolutamente extraordinário e não aproveitado. Esse potencial de inovação tecnológica se refere a moléculas da biodiversidade que poderiam estar sendo usadas para resolver problemas de saúde pública, na indústria farmacêutica, também na indústria cosmética, na indústria química, etc. Nosso continente não será
importante na divisão internacional do trabalho, na produção automobilística, na produção de microchips ou de computadores. Mas como nós temos a maior biodiversidade do planeta, nós temos a responsabilidade de fazer com que essa biodiversidade se transforme em produtos e serviços úteis para a vida humana. Além disso, uma série de serviços ecossistêmicos indispensáveis para a vida social dependem da Amazônia. Por exemplo, 70% da água que abastece as hidrelétricas brasileiras se originam na Amazônia. Isso significa que se nós desmatarmos, continuarmos desmatando, eu já vou voltar a isso, ao ritmo de desmatamento, se nós continuarmos desmatando do jeito que ainda estamos desmatando, nós corremos o risco de sacrificar um dos trunfos mais importantes do Brasil do ponto de vista da sua inserção internacional, que é o fato de que aproximadamente metade, enfim, mais da metade, 80% da nossa geração de energia elétrica derivar de fontes não dependentes da emissão de gases de efeito estufa, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, na Índia, na China, etc. Só que para as hidrelétricas funcionarem, elas precisam ter água, e para ter água precisa ter a Amazônia. Além disso, para a agropecuária funcionar, precisa ter chuva. E a Amazônia todo mundo deve ter visto, houve reportagens muito interessantes sobre os rios voadores. A Amazônia é uma bomba de produção de água que abastece em chuva todo o continente sul-americano e, evidentemente, então, o próprio agronegócio depende dessa chuva, tá certo? Então, se o catastrofista vier falar comigo, não, mas estão derrubando a Amazônia e isso é inevitável, a minha resposta é: isso é inevitável se nós formos tolerantes com a criminalidade, com as quadrilhas, com as milícias, com o atraso e com uma visão do que é crescimento econômico a serviço do desenvolvimento. Porque o crescimento econômico que se faz na Amazônia hoje, ele é um crescimento avesso ao desenvolvimento, ao verdadeiro desenvolvimento. Então, nós estamos nisso. Beleza. Se tivesse que trabalhar, uma coisa que no decorrer da sua fala me ocorreu. Existem sempre as pessoas, né? Os seres humanos no contexto da história. Recentemente houve um ataque muito grande ao Darcy Ribeiro e ele referiu-se. Na história do Darcy, uma das pessoas que ele mais admirava era Rondon. Então, se você pudesse fazer uma coletânea de pessoas importantes no contexto da Amazônia hoje, na história, o que você pensaria a esse respeito? Eu publiquei esse livro a pedido de 7 organizações não governamentais como um documento para tentar persuadir pessoas cujo espírito está com muitos preconceitos a respeito da Amazônia, persuadir que existem argumentos sólidos que vão numa direção contrária ao que essas pessoas hoje estão pensando. Mas eu nem de longe sou um especialista em história da Amazônia para responder a tua pergunta. O que eu posso te dizer hoje é que a figura dos ativistas que estão na Amazônia, as figuras dos ativistas que estão na Amazônia, as organizações de ativistas que trabalham na Amazônia, elas têm e terão um papel absolutamente estratégico se o Brasil e os outros países da Panamazônia quiserem fazer uma economia do conhecimento da natureza e não uma economia da destruição da natureza. E isso por 2 características muito importantes e muito originais desse ativismo. Claro, como todo ativismo em geral, os ativistas tendem a se ligar a populações marginalizadas, a populações que vivem em estado de pobreza, etc. As culturas dessa população. A cultura dessas populações. Mas os ativistas da Amazônia têm 2 características muito interessantes.
que são as seguintes. Em primeiro lugar, as grandes organizações não governamentais de ativismo na Amazônia são organizações que possuem um trabalho científico reconhecido internacionalmente extraordinário. Você tem no IPAM, no Amazon, no Instituto Socioambiental, etc., pessoas que publicam nas melhores revistas internacionais. Por quê? Porque o desenvolvimento daquilo que esses ativistas preconizam supõe conhecimento, supõe o enraizamento em campo, e esses ativistas foram capazes de transformar isso num conhecimento cada vez mais internacionalmente reconhecido. Aliás, quero aproveitar então para anunciar que foi formado um painel um painel científico da Amazônia dirigido pelo professor Jeffrey Sachs, da Universidade de Colômbia, pelo Dr. Carlos Nobre, que é um climatologista do qual todo mundo ouviu falar, e que é composto por uma centena de cientistas da Amazônia, e que vão lançar um documento na próxima conferência climática, uma espécie de IPCC da Amazônia, ou seja, um documento que reúne os conhecimentos produzidos sobre a Amazônia até hoje, mostrando as alternativas que nós temos à atual economia da destruição da natureza. E uma segunda característica do ativismo na Amazônia, que é completamente diferente do ativismo do qual eu fiz parte quando eu tinha 20 e poucos anos, 30 anos, etc., é que nem de longe é um ativismo de natureza anticapitalista. Isso é muito curioso. O que mais os ativistas da Amazônia querem nos dias de hoje é fazer com que empresas assumam causas socioambientais. Não se trata absolutamente de dizer, não, queremos as empresas fora daqui porque elas são predatórias, elas são exploradoras, são capitalistas, e quem tem que resolver são as comunidades e o governo. Absolutamente a mentalidade não é essa. Claro, desde que as empresas estejam comprometidas com o desenvolvimento sustentável. E o grande drama que vive a Amazônia hoje é que a capacidade que as comunidades tradicionais, os ativistas, os cientistas e as organizações de pesquisa têm de motivar empresas para investimentos no desenvolvimento sustentável da Amazônia, na economia da floresta em pé, essa capacidade é muito baixa, porque toda a sinalização governamental, isso se agravou enormemente, como vocês podem imaginar, desde o início do atual governo, toda a sinalização governamental vai no sentido da economia da destruição da natureza, ou seja, vai no sentido de que, para resolver os problemas dos 25 milhões de pessoas que vivem na Amazônia brasileira ou dos 35 milhões de pessoas que vivem na Panamazônia, o melhor jeito é incentivar a exploração de minérios, a produção de soja e a produção de pecuária. E as evidências mostram que isso absolutamente não é verdade. Quais são essas evidências? Em 1975, apenas no que se refere à Amazônia brasileira, 1% da Amazônia brasileira tinha sido desmatada. Hoje nós estamos em 20% da Amazônia brasileira desmatada. Desses 20% que estão desmatados, apenas 10% tem alguma utilização que pode ser caracterizada como eficiente. 60% é pastagem de baixíssima produtividade e 30% são terras que foram griladas, destruídas e que depois foram abandonadas. Então, quando eu falo do interesse dos ativistas da Amazônia, das comunidades tradicionais, num desenvolvimento
que seja capaz de atrair empreendedores responsáveis e não criminosos, ladrões de terra, grileiros, etc. Quando eu me refiro a isso, eu estou não só me referindo a algumas empresas que já estão lá, mas um conjunto de oportunidades que vão emergir quando nós interrompermos essas políticas atuais de profunda destruição. Indo nesse sentido e tentando dar uma quebra no seu raciocínio, é muito comum dizer que pela economia, como você desenvolveu, pode-se transformar a Amazônia, acabando com a destruição. Você consegue identificar algum outro elemento dentro da estrutura de vida da Amazônia que possa modificar o vetor de pensamento? Por exemplo, a própria cultura amazônica, a importância da preservação, da conservação de toda aquela biosfera como está, sem nenhum tipo de interferência, exatamente por ser o que é. Já estou falando até da biopirataria, etc. Existe esse raciocínio sendo pensado? Existe, ele é fundamental. Quando a gente estava no nosso combinado lá, que você não cumpriu, no nosso combinado você tinha dito que você queria que eu falasse de mim um pouco antes de começar. Então, eu vou falar uma coisa de mim, que é o seguinte: eu sou sociólogo. Na verdade, assim, eu fiz filosofia na graduação, mas eu sempre trabalhei nas humanidades, muito mais como sociólogo do que com qualquer outra disciplina. A minha formação e a minha carreira foi toda no departamento de economia. Conheço muito bem a tribo dos economistas. Economia do Rio. Só para situar, Economia do Rio ou São Paulo? São Paulo. Eu sou professor titular do Departamento de Economia da USP, né? E eu fui chefe de departamento. Então, essa é uma tribo que eu conheço muito bem. Para mim, pessoalmente, foi extremamente interessante. Eu me lembro uma vez quando o meu departamento fez, não me lembro se era 50 ou 60 anos, é o departamento onde o Delfim Neto foi muito importante. Nós temos... e curiosamente, ao contrário do que muita gente possa imaginar, a herança cultural do Delfim Neto foi um departamento extremamente diversificado e plural, onde as humanidades tinham um papel importante. Então nós tínhamos um corpo de professores voltados a disciplinas de ciências sociais no departamento de economia, particularmente, no meu caso, sociologia da vida econômica. E uma coisa que a sociologia, que a minha relação com a sociologia da vida econômica me ensinou, é que você é típico do raciocínio dos economistas ortodoxos, que não são todos, e muitas vezes não são sequer a maioria, é típico do raciocínio imaginar a economia como uma ciência que é independente das demais ciências do homem e da sociedade, e examinar e imaginar a economia, a economy, em inglês com Y, porque nas línguas latinas nós temos uma palavra só para dizer duas coisas: economia, economia, italiano, espanhol, etc. Economia quer dizer a vida econômica da sociedade e quer dizer também o estudo da vida econômica da sociedade. A disciplina é a economia e o que nós fazemos nas nossas relações de troca também é a economia. Em inglês você tem duas palavras, você tem economy com Y, que é a vida econômica, e economics, com CS, que é a disciplina. Uma das coisas importantes quando você é um sociólogo convivendo com economistas é que você aprende a insistir muito que a economia não é uma esfera autônoma da vida social, que nunca a economia pode ser vista como independente da política, da cultura, etc. Embora a economia se veja assim.
Nos Estados Unidos, a única disciplina que tem um conselho de assessores ao presidente norte-americano é a economia, tá certo? A economia se vê como a rainha das ciências do homem e da sociedade. Mas, na verdade, é impossível entender a vida econômica se nós nos concentrarmos apenas no que os economistas chamam de economia. Então, em qualquer sociedade, se você não compreender a cultura, se você não compreender a política, se você não compreender a brutalidade, a barbaridade, o poder do discurso destrutivo sobre a vida econômica, você trabalha com uma abstração. Aqui no Brasil isso é típico, quer dizer, nós temos liberais que acham que você, fazendo reformas, você tem uma economia liberal, apesar de todas as barbaridades que estão acontecendo em todos os planos da cultura, da política, da corrupção, etc. Então, quando se fala de economia da biodiversidade, de bioeconomia, economia da floresta em pé, etc., todas as vertentes de pensamento, e não só brasileiras, que falam nesse assunto, elas falam não só como produção de bens e serviços, mas elas falam também da bioeconomia como expressão da cultura material de povos que vivem na floresta, com os quais nós temos muito, muito, muito a aprender. Eu vou te citar um exemplo. Há uma experiência belíssima levada adiante pelo Instituto Socioambiental, chamada Rede Sementes do Xingu. O que essa experiência mostra? Mostra o seguinte: na Amazônia, a Silvia e eu, a gente foi de Canarana até o lugar onde os Vilas Boas. A gente teve uma reunião linda de umas 100 pessoas embaixo de uma árvore que foi a árvore, digamos assim, onde os Vilas Boas chegaram no Xingu. Era uma coisa muito emocionante. Você fazendo essa viagem de avião, você ia passando em cima das plantações de soja, e era soja até a beira do rio. Como é um avião pequenininho, você vai sobrevoando, dá para ver direitinho. Não tinha um pé de árvore. A lei manda que os proprietários tenham reserva legal e áreas de proteção ambiental. Só que, qual é o problema? O fazendeiro que está lá, ele sabe plantar soja e sabe criar gado. Ele não tem a menor ideia como é que se refloresta. E a hora que ele vai tentar cumprir a lei, os poucos que, digamos, bom, tá legal, a maioria não está nem aí, e o Estado realmente tem sido, não só agora, mas anteriormente, muito omisso nesse sentido. Quando o cara vai tentar cumprir a lei, ele não tem ideia de como se faz isso. Ele vai lá, planta muda, a muda morre, etc. Os técnicos do Instituto Socioambiental, e a pessoa que fez isso, um protagonista importante, é um ex-orientando meu, Rodrigo Junqueira, eu tenho muito orgulho disso, ele percebeu isso e ele criou, junto com técnicos da Embrapa e da universidade perto de Canarana, uma máquina que pudesse se adaptar à máquina de plantio de soja, só que para plantar semente. Que semente? Junto com as populações indígenas, eles criaram uma técnica chamada muvuca. A muvuca consiste em você recolher as sementes da floresta, mas não um recolhimento aleatório. Como os indígenas conhecem essas sementes, eles dão as indicações dos períodos de crescimento de cada uma dessas sementes. Essas indicações são coletadas pelos cientistas e pelos ativistas, e aí isso, num laboratório, é trabalhado e o reflorestamento, então, passa a ter lugar de forma muito mais econômica e de forma eficiente. Esse é um exemplo em que o processo de desenvolvimento não supõe, ao contrário do que mesmo pessoas civilizadas às vezes pensam. Eu não me refiro às brutalidades que são ditas por pessoas que eu prefiro nem lembrar que existem. Isso não significa que para você se desenvolver, você precisa homogeneizar as culturas. Ao contrário,
a definição mais bonita de desenvolvimento que existe é do Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen, segundo o qual o desenvolvimento é o processo permanente de expansão das liberdades substantivas dos seres humanos. A liberdade substantiva das comunidades indígenas consiste justamente na expansão e no reconhecimento da sua cultura. Isso não significa que eles estejam isolados. O Instituto Socioambiental, mas não só ele, tem um livro muito bonito chamado Histórias dos Produtos da Floresta, do qual eu tive a honra de fazer o prefácio. Lá são listados produtos que eram comercializados de maneira muito predatória até recentemente e que agora foi montado um esquema de comercialização desses produtos, pequi, cacau, abelha sem ferrão. Tem mais de 30 tipos de abelha sem ferrão no Parque do Xingu que produzem mel e mel de qualidade extraordinária, enfim. Todo esse aproveitamento é extremamente importante e não é que ele é feito apesar da cultura dos povos tradicionais. Não, ele é a expressão da cultura material dos povos tradicionais e isso vem sendo reconhecido de maneira tímida, mas real, por exemplo, na gastronomia. Por que Belém se tornou um polo gastronômico internacional tão importante? Pela capacidade justamente de contar com a contribuição dessas populações tradicionais. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não. Vamos abrir para perguntas, gente, antes que eu faça 70 perguntas aqui e não dê oportunidades para você. Por exemplo, por que você chegou atrasado? Obrigado, viu, por hospedar nosso querido Ricardo. Viu? Obrigado. E depois você vai tocar. Você está sabendo, né? Samba da sustentabilidade. Samba da sustentabilidade. Alguma pergunta, gente? Opa, ali. Uma das promessas de campanha desse presidente aí, que eu não falo o nome, uma das promessas de campanha dele foi, eu lembro perfeitamente, foi um dia que eu pensei, eu não sabia se eu estava ficando doido, porque eu vi na televisão, ele falando, nós vamos acabar, o verbo foi esse, acabar com esses parques nacionais. Nós vamos... na hora eu me belisquei para ver se mas eu ouvi isso, eu estou ficando doido. Esse cara falou isso. Vamos acabar com essas reservas. Então, no meio das críticas todas que a gente usa, que a gente ouve falando, as pessoas, muita gente não sabe. Muita gente não sabe que isso foi promessa de campanha. A gente ouve várias críticas e tudo. Mas isso, gravíssimo, muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe. Hoje isso ele disse que não vai, declarou que não vai assinar os tratados dos quilombolas, né? São 900. E se eles fizerem o que prometem fazer com os índios, esses índios isolados, o Brasil pode estar à beira de uma catástrofe. Assim. Mas você vai fazer isso? Isso é uma pergunta ou um comentário? Assim, Mas é importante que eu não toquei nesse assunto. O Brasil, a partir de 2004, por que foi tão importante a redução do desmatamento entre 2004 e 2012? Porque foi elaborado um plano estratégico com apoio internacional como expressão do multilateralismo democrático. Quer dizer, esses caras acabaram com o Fundo Amazônia porque eles são contra o multilateralismo democrático, a aliança de países democráticos para preservar valores importantes da civilização contemporânea, essa turma é contra. Pois bem, em 2004 foi elaborado um plano que tinha 3 componentes básicos, por isso que o desmatamento caiu 80%. Primeiro componente, comando e controle, ou seja, repressão a atividades ilegais. Vocês lembram
tanto na gestão de Marina Silva como depois na gestão do Carlos Mink, aquela história, os mais jovens talvez não lembrem disso, captura de bois, aquele negócio todo, imagina o que é fechar uma serraria de madeireiros ilegais numa cidade que vive inteiramente disso. É um trauma extraordinário. O governo federal teve condições, teve coragem de fazer isso, isso foi extremamente importante. Então, primeiro fator para derrubar o desmatamento. Segundo fator muito importante é esse que você acaba de mencionar. Por que isso é importante? Isso é importante porque até o início do atual governo, as invasões de terras em unidades de conservação em áreas protegidas eram relativamente em número escasso. Por quê? Porque a expectativa de legalização das terras invadidas eram baixas. Isso quer dizer que não houvesse invasão de terra na Amazônia? Não. Havia muita, mas não nas áreas protegidas. Hoje a Amazônia, além desse 50% de áreas protegidas, a Amazônia tem uma proporção agora não vou chutar a porcentagem, me escapou agora, mas são cerca de 70 a 80 milhões de hectares, que é uma espécie de no man's land. É uma área pública, porém não demarcada, e aí é que se concentram as invasões. O que aconteceu do atual governo para cá? Como a sinalização do governo foi essa que o Jorge, né? Essa que o Flávio acabou de mencionar, quer dizer, aquilo que um governo federal fala para a sociedade tem um impacto na conduta das pessoas, na visão de mundo das pessoas, na formação das expectativas e no que elas fazem nas suas vidas. A partir daí, o que aconteceu? Aumentou a expectativa de legalização de invasão de terras que são unidades de conservação. Então, nós nunca tivemos tanta invasão de territórios indígenas de unidades de conservação. Agora tem uma reserva extrativista importantíssima que está sendo invadida. Saiu hoje ou ontem no El País uma reportagem grande sobre essa invasão. Então, esse é um ponto muito importante. Possuir áreas de reserva, porque internacionalmente, qual é a importância dessas áreas de reserva? É que, além de serem reservas de biodiversidade, além de serem áreas que têm uma sociodiversidade extraordinária, com populações indígenas, ribeirinhas, algumas vezes quilombolas, etc., essas áreas são reservatórios de carbono que, se forem destruídas, vão ampliar as emissões de uma maneira muito preocupante. Aliás, uma informação que muitas vezes as pessoas não têm, que é importante ter. O Brasil, junto com a Indonésia, Brasil e Indonésia são os dois únicos países do mundo em que mais da metade de emissões de gases de efeito estufa vem de desmatamento. Por que isso é importante? Isso é importante porque nos Estados Unidos, por exemplo, ou na China, ou na Índia, na Alemanha, no Japão, etc., quando você fala em descarbonizar a vida econômica, você está falando em mudar o jeito de produzir energia. Você está falando em mudar a matriz de transportes, você está falando em mudar o jeito de aquecer ou refrigerar as casas, você está falando em mudar os padrões alimentares, etc. Isso exige o quê? Muita ciência e muita tecnologia. É graças a essa ciência e a essa tecnologia que a China hoje está na vanguarda da produção de tecnologias voltadas à descarbonização da vida econômica. Pois bem, eu pergunto a vocês, interromper o desmatamento exige quanta ciência e quanta tecnologia? Zero. O Brasil é um país que tem a possibilidade de se apresentar às outras nações como campeão na luta contra os gases de efeito estufa, sem arcar
com a imensa dificuldade que países da importância da dimensão populacional, demográfica e territorial como a sua, tem, que é ciência, tecnologia, mudar para carro elétrico, etc. Não, aqui, se a gente quiser parar as nossas emissões, em primeiro lugar a gente precisa zerar o desmatamento, porque hoje nós somos o 6º emissor mundial de gases de efeito estufa. Isso é extremamente importante. E uma segunda observação a respeito disso que você falou, me vem lembrando de uma entrevista que o general Vilas Boas, que hoje está sofrendo uma doença degenerativa muito séria, muito penosa e que evidentemente inspira solidariedade humana, mas isso evidentemente não pode nos impedir de discutir as ideias que ele expôs em público. Então, numa entrevista ao Bial em 2017, o general Vilas Boas dizia o seguinte: e isso é importante porque esse é o raciocínio que hoje ocupa o Palácio do Planalto. O raciocínio é: os países ricos, com a descolonização, perderam suas fontes de matérias-primas. Então, o que eles estão querendo? Eles estão querendo, no fundo, ocupar territórios brasileiros que eles sabem que são ricos em matérias-primas, para poder explorar essas matérias-primas para eles, não deixando que o Brasil ocupe essas matérias-primas. Quer uma demonstração disso? Estou praticamente reproduzindo o que o general Vilas Boas, com todo respeito, dizia na entrevista de 2017, setembro de 2017, está na internet, ao Bial. Quer uma prova disso? Olha só. Quando foi legalizada a Serra Raposo do Sol, quem estava no Brasil? O príncipe Charles. Outro dia, eu estava na Amazônia, porque eu vivi 8 anos na Amazônia, general Vilas Boas dizendo, e um subordinado, enfim, não lembro que patente tinha a pessoa, me liga aflito dizendo: general, o rei da Noruega está numa aldeia Yanomami. O que o rei da Noruega está fazendo na aldeia Yanomami? Não é óbvio, Bial, o que ele está fazendo? Então, isso mostra que, na verdade, toda essa história de áreas protegidas, etc., é uma forma de impedir que os brasileiros possam explorar essas riquezas para que os estrangeiros, mais cedo ou mais tarde, sejam capazes de explorá-las. É inacreditável, mas, ao mesmo tempo, é uma narrativa que tem uma certa verossemelhança, que, obviamente, é completamente absurda, alucinada, não se respalda em fatos, mas é uma história. Isso é que é interessante. E uma das características do pensamento, não só conservador, mas do pensamento de extrema-direita, e para a Amazônia isso é um pensamento de extrema-direita, é essa capacidade de formar narrativas que sejam absurdas, mas que tenham internamente um certo grau de coerência. O grande equívoco, além do caráter alucinado dessas afirmações, o grande equívoco é a visão que se tem do que é uma economia competitiva no século XXI. O Planalto hoje está ocupado por homens que acham que o Brasil vai se afirmar no cenário internacional oferecendo matérias-primas agrícolas e minerais e energia a preços baratos. Isso talvez fosse verdade em 1950. Em 2020, isso não tem como ser verdade. Em 2020, o poder competitivo dos países vem da sua capacidade de transformar inteligência, informação e conhecimento em produtos e serviços, e não de extrair matérias-primas destruindo recursos da biodiversidade que são valiosos. Ali? Espera só um minutinho, o microfone vai chegar. Ah, desculpa, perdão, não vi. Boa noite, como é que você chama? Meu nome é Jorge Poçada. Conheço o Ricardo há muito tempo, mas Ricardo coloca no livro,
uma pergunta aqui que me faz, que você colocou aqui hoje, de que a Amazônia não é só o Brasil. E isso é importantíssimo. Eu sou do Panamá, tá? Moro no Brasil há muitos anos, mas cada vez que fico mais velho, meu sotaque aumenta. Existe realmente uma Amazônia gigantesca que não é somente no território brasileiro. Inclusive, a parte da Amazônia no Panamá, na fronteira com a Colômbia. A pergunta que eu te faço, que sempre me ferve a cabeça, é a seguinte: qual que é a correlação de forças que vai impedir a destruição da Amazônia? Porque, como você colocou agora, manter a floresta em pé é produtiva, economicamente produtiva, e protege a cultura dos povos tradicionais, tanto indígenas como nossos quilombolas. Como fazer isso se há um discurso de que o capitalismo vai crescer destruindo? E há uma frase que recentemente foi dada pelo ministro da Economia, de que quem está destruindo a natureza no Brasil é a população pobre, porque quando ela tem fome, ela vai lá a destruir. E você no livro fala de grileiros, de uma série de grupos que realmente não são pessoal nativo que tem fome. Eu queria que você comentasse sobre isso, porque eu me estava lembrando também nesses dias uma história que você me contou faz uns 4 anos, você e a Sílvia, sobre essa viagem do Xingu, e que você estava preocupado com a destruição do rio Xingu. Como que está isso agora? Porque, na verdade, há uma desinformação muito grande, especialmente no Sudeste e na população que elege esse tipo de poder que está aí. Você desenvolve uma técnica sensacional. Quando você demora a falar assim, a gente presta maior atenção. Você já viu o Rubem Alves falando? O Rubem Alves falava assim. Aí dava aquelas paradinhas, a gente ficava desesperado para saber o que ele ia falar depois. Valeu, pode continuar com o seu sotaque, mas vai bem. Isso é coisa de poeta, que é o que o Jorge é. Bom. Aqui eu só Jorge, peço, querido, para você ser um pouquinho mais breve para que mais pessoas possam... Exatamente. Duas coisas perguntar. importantes no que você falou me vieram ao espírito. A primeira é que a afirmação do ministro da Economia, ela não só é brutal, ela é agressiva, ela é destrutiva, mas ela é profundamente mal informada. Por que ela é profundamente mal informada? Porque, pensa um pouco, você é um cara pobre que está vivendo em Belém, aí você diz assim, pô, tá ruim aqui, não estou conseguindo nem pedir esmola, acho que eu vou ocupar uma terra na floresta. Aí você vai, pega o seu cabo de vassoura com a trouxinha e tal, vai para a floresta, põe fogo e começa a plantar. É completamente inverossímil. Na verdade, a destruição florestal é uma indústria patrocinada por interesses poderosos porque é muito caro. Ela consiste num processo de grilagem de terra. A grilagem de terra, ela tem uma sucessão. Ela começa com a extração de madeira ilegal. Essa extração de madeira, a madeira legal extraída, ela é comercializada de maneira
também ilegal, com falsificação de notas. Uma vez extraída essa madeira ilegal, quem o fez destrói a área, como? Não só pondo fogo, mas usando trator de corrente, para deixar a área, entre aspas, limpa. E aí muitas vezes até começa a pagar imposto sobre essa área para que essa área seja reconhecida. Ou seja, precisa de muito dinheiro. E além de dinheiro, essa forma de ocupação do solo é uma forma que compromete severamente a vida democrática. É uma forma que se apoia na criminalidade. Isso tem muito a ver com a criminalidade, com o fato de a região norte hoje ser uma região onde a criminalidade é extremamente importante. Esse é o primeiro aspecto. Então, essa ignorância, essa bobagem, essa coisa inadmissível vinda, sobretudo, de um ministro da Economia, como se ser ministro da Economia consistisse em pensar no Banco Central e não em pensar nos recursos materiais do qual a economia, com Y, depende. Quer dizer, é vergonhoso para o Brasil um ministro, qualquer ministro, mas sobretudo um ministro da Economia, fazer uma declaração dessa. O segundo aspecto é que eu acho que, apesar de toda a agressão que nós estamos sofrendo, e sobretudo a Amazônia, nós temos alguns sinais positivos que apontam na direção de uma possível coalizão de interesses para o fortalecimento da bioeconomia na Amazônia. Em primeiro lugar, a associação, a mesa redonda da soja sustentável, que reúne 7 mil produtores de soja no Brasil, nos Estados Unidos, em Moçambique, na Argentina e na China, soltou um manifesto em outubro último, cujo lema é #desmatamento zero. Não é desmatamento ilegal zero, ou seja, os produtores internacionais de soja reconhecem que para melhorar e avançar na produção de soja não precisa mais desmatar. Segundo lugar, alguns governadores da Amazônia brasileira se deram conta do tiro no pé que é continuar no movimento atual, porque o movimento atual, ou seja, o padrão de crescimento econômico atual, é um padrão de crescimento que responde a interesses eleitorais locais, mas que esvazia os cofres públicos, porque é tudo baseado na ilegalidade e na criminalidade. Então, o governador do Amazonas, o governador do Amapá, o governador do Pará e o governador do Maranhão, que vem se transformando numa figura nacional muito expressiva, Flávio Dino, esses governadores, por iniciativa deles, formou-se um pacto de governadores da Amazônia que tem repensado o que está começando a repensar os padrões de crescimento econômico na Amazônia. Além disso, a contribuição dos cientistas e dos ativistas vem sendo internacionalmente cada vez mais reconhecida. E existem iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo e do empreendedorismo jovem, que se volta a produtos da biodiversidade na Amazônia. Tudo isso ainda é muito pouco diante do trator horroroso pelo qual a Amazônia e os povos da floresta estão passando. Mas eu acho que é um início de movimento que aponta na direção de uma economia sustentável, a economia da floresta em pé, a economia da biodiversidade, a bioeconomia. Ali, de amarelo. E depois tem mais alguma pergunta para a gente encerrar, gente? O senhor que está mexendo no celular aí, você quer também? Então, ótimo. Ficam essas 3 perguntas para encerrar. Boa noite, como é que você chama? A minha pergunta é o seguinte: por que tanta ganância no capitalismo e não a ganância de preservar a natureza florestal? Os índios que ocupou a Amazônia em primeiro lugar, que quando alguém chegou lá, com certeza já tinha os índios lá, pessoal índio, e aquele defensor muito famoso que morreu matado, Chico Mendes, Doris Ten. Então, eu gostaria de saber profundamente a respeito disso, que eles morreram tentando defender a floresta.
Fora a riqueza que a Amazônia tem que ter em ouro. Às vezes vai garimpeiro para lá com draga, rouba ouro da Amazônia. Exploração total, né? Corrupção, malandragem, inclui tudo. Infelizmente, abaixo de Deus, o dinheiro fala mais alto. É que tem formas e formas de se ganhar dinheiro, né? Mesmo com relação à mineração. O que está acontecendo hoje? As grandes empresas de mineração, com exceção de uma ou duas, não estão querendo fazer mineração em terras indígenas, porque é confusão. Claro que vai dar conflito, claro que não vai dar certo. Então, quem é o explorador de ouro que está interessado na exploração de terras indígenas a partir das tentativas de mudar a legislação no Congresso? Não são as grandes empresas de mineração, é o garimpeiro, é a atividade de base que fornece base eleitoral, que é muita gente, tá certo? Agora, é perfeitamente possível, em outras regiões do mundo isso vem se mostrando, uma bioeconomia de natureza capitalista em que se ganhe dinheiro, mas em que ganhar dinheiro não seja sinônimo de destruir a natureza e acabar com as culturas que são tão importantes para a vida das sociedades contemporâneas. 3 perguntas, juntou mais uma ali. Meu senhor, como é o senhor? Bom, boa noite. Opa. Meu nome é Vitor, sou amigo do Ricardo, Afonso, de vários aqui. Você começou a falar um pouco da questão internacional, da reserva de carbono, etc. e tal. Mas queria entender um pouco mais que países hoje têm uma atuação de fato na Amazônia, dos Estados Unidos, da Europa. Tive há muitos anos que tinha já aula nos Estados Unidos que o mapa, né, não era Amazônia, já não era Brasil. Teve a fala outro dia do presidente Macron a respeito dessa visão do capitalismo internacional da Amazônia, mas quem que está já, que ação que existe nesse sentido, e se essa história da base dos Estados Unidos lá no Maranhão, se também talvez tenha a ver com isso um pouco, pensando futuramente. Olha, Vitor, a história do Macron, em nenhum momento o Macron ou qualquer autoridade francesa deu qualquer sinalização de que quisesse interferir em outros países que não fossem a Guiana Francesa. Aliás, a primeira coisa que eles têm que fazer é a lição de casa, porque na Guiana Francesa a situação é complicadíssima. A exploração de ouro, por exemplo, na Guiana Francesa é extremamente predatória. Há um projeto da Total, que é a empresa francesa, de exploração de petróleo na Amazônia, que ameaça corais, que são uma preciosidade natural e que é um absurdo completo em 2020 você ainda dizer nós precisamos de mais petróleo e pôr em risco coisas tão valiosas. Do ponto de vista geopolítico, existe hoje uma disputa entre China e Estados Unidos no sentido da infraestrutura que vai ser feita na Amazônia. E esse é um ponto fundamental. Os brasileiros, e sobretudo as pessoas que vivem na Amazônia, elas têm que decidir qual infraestrutura a Amazônia precisa. E a infraestrutura que está na cabeça, não só do Palácio do Planalto, mas também tanto dos chineses como dos americanos, é a infraestrutura necessária para que a Amazônia se consolide como grande exportadora de produtos agrícolas, de commodities agrícolas e minerais. Na verdade, nós precisamos de uma infraestrutura voltada para o desenvolvimento sustentável, ou seja, uma infraestrutura para o turismo ecológico. O turismo ecológico no mundo cresce 15% ao ano. O crescimento do turismo ecológico na Amazônia não chega nem perto disso. Precisa de estrutura, precisa de gente, precisa de instalações para fazer isso. Algumas comunidades indígenas fazem um turismo comunitário muito interessante, mas é muito incipiente. Esse é um campo fantástico. Você precisa de uma infraestrutura para valorizar a piscicultura.
A piscicultura, o consumo de peixe, de proteínas vindo da piscicultura no mundo, é mais importante que o consumo de proteínas vindas de carne no mundo. E a piscicultura em cativeiro na Amazônia, ela é especialmente promissora porque são peixes vegetarianos. Quer dizer, não é como você fazer criação de salmão em cativeiro, que você tem que alimentar o salmão com outros bichos num rendimento energético, num balanço energético muito problemático, né? Então, uma reflexão hoje, a Zona Franca de Manaus, por exemplo. A Zona Franca de Manaus hoje, ela é completamente desvinculada da Amazônia, ela não tem nada a ver com biodiversidade. Não se trata de destruir a Zona Franca de Manaus, mas de fazer uma Zona Franca cujo eixo central seja um lugar de industrialização da biodiversidade, de integração com a valorização da biodiversidade. Esse horizonte está completamente fora, tanto do que os chineses estão tentando fazer na Amazônia, como dos vários planos americanos de integração por estradas, etc. E tudo isso é acompanhado por uma movimentação de mentalidades militares paranoicas que são assim, são delirantes. É um negócio completo, como se o Brasil tivesse na iminência de ser invadido e perder a soberania na Amazônia por causa do poder dos povos indígenas, né? Eu não estou bem informado sobre isso. Eu não acompanhei de perto essa questão da base de Alcântara. Eu não saberia falar. Surgiu mais uma última pergunta aqui. Como meu coração é mole, vamos fazer mais uma, sendo a última, tá? Primeiro você, como é que você chama? Boa tarde. Meu nome é Wesley Matheus. Minha questão é com relação às terras raras, porque hoje no mundo existe uma grande disputa acerca desses territórios que detêm ali minerais muito estratégicos para essa tal quarta revolução industrial, né? Esse tal desenvolvimento do 5G, essa indústria autônoma, coisa e tal. Quando a gente fala que um país, para desenvolver, ele tem que olhar para essa quarta revolução industrial, no fundo, a gente está chamando a atenção para uma demanda maior por mineração de metais específicos. E às vezes a gente esquece um pouco disso. Vi de exemplo a situação do Congo, que detém grande parte dessas terras raras e é o único lugar do mundo onde existe uma missão da ONU onde os soldados têm permissão para matar. Pergunto para ti se existe um modelo sustentável para a Amazônia que consegue resistir a esse tipo de pressão que a tal quarta revolução industrial, com internet das coisas, carro elétrico, smart cities e afins, vai gerar sobre esses territórios. Porque isso não é só uma questão de agricultura, mas de uma mineração futura para alimentar essa tal nova revolução tecnológica que está aí à porta das nossas casas. Só completando a pergunta, e é uma revolução que inclui a preservação ao máximo do ambiente. É importante dizer isso. Essa quarta vem com 100% de recuperação das águas utilizadas e tudo, não é? Sim, só um pequeno complemento de 20 segundos. Nos últimos 3 anos eu tive a oportunidade de trabalhar em África, monitorando e avaliando os impactos econômicos e ambientais desses grandes empreendimentos de commodities. E eu vi o que é essa revolução chinesa e também norte-americana, essa disputa que existe, ela gera por lá. Lá existe uma fragilidade na proteção social e ambiental. Eu não sei se a quarta revolução se apresenta em todos os pilares. Talvez se apresenta até na China, Estados Unidos e Europa. Mas no sul global a história é um pouquinho diferente. Claro. Por isso que eu acho que você falar em economia do conhecimento da natureza é fundamental. Porque não se trata... O padrão com o qual nós temos que romper é o padrão em que nós precisamos aproveitar a oportunidade de que nós temos recursos minerais e agrícolas relativamente baratos, acumular com isso. Aliás, o Correia, que era presidente do Equador, ele dizia explicitamente isso. Por que nós queremos explorar petróleo nas áreas que eram consideradas de reserva? Porque a gente vai estimular a economia primária como um jeito de acumular recursos para depois fazer a economia do conhecimento. Isso não existe, porque quando você gera recursos a partir da exploração da economia primária, você está gerando
ao mesmo tempo, um conjunto de forças sociais que tendem a perenizar essa forma de exploração. Então, acho que o grande desafio, e nesse sentido a Zona Franca de Manaus pode ter um papel estratégico, é como é que a gente faz da Zona Franca de Manaus um polo de tecnologia, inclusive de tecnologia digital, tá certo? Mas a partir de conhecimentos locais. Esses conhecimentos locais existem? Existem. Manaus, por exemplo, é um lugar de alta tecnologia. Por exemplo, essa maquininha moderninha, sabe, que tem propaganda no jornal? É Manaus. Isso foi criado em Manaus. Tem um grupo de cientistas e de tecnólogos em Manaus. A maquininha moderninha é o quê, meu Deus? É essa maquininha, você nunca viu no jornal? Aquela atriz, uma atriz... Como é? Essa maquininha que permite que qualquer vendedor de coco possa passar cartão. Gente. Esse negócio foi criado. Ligado mas não é, mas é diferente da Cisco, etc. Esse negócio foi criado em Manaus. Tem várias coisas criadas em Manaus. Tem um telefone celular hoje em dia, essa maquininha? Não tem um telefone celular com ela hoje? Então, o desafio e o que acontece na África com essas matérias-primas, tem toda a razão em salientar isso, é terrível. Da mesma forma com o petróleo na Nigéria, que é um negócio escandaloso, é uma coisa, absurda. A questão é uma visão estratégica em que nós não sejamos apenas fornecedores de matérias-primas agrícolas e minerais. Agora, é muito difícil porque cada ano que a gente perde, não é, na era digital, não é que você perde um ano, tudo bem, o ano que vem você recupera. Não é mais assim. Então, você perder esse ano, você vai, sei lá que bonde você vai pegar depois. Beleza. Próxima pergunta. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Samuel. A minha pergunta ela passa por um certo desespero, na verdade, em relação à floresta, né? A gente tem claramente um governo antiambiental, né? Que desmontou o IBAMA, desmontou o ICMBio, as multas caíram, as punições diminuíram, e a gente não tem mais um combate efetivo. Nunca teve, na verdade, como deveria acontecer. E agora, muito menos, a gente tem um governo claramente contra a defesa ambiental, atacando realmente o meio ambiente, ambientalistas. E nós temos institutos, organizações, né? Instituto Socioambiental, o INPE, a gente é capaz de reconhecer um desmatamento ali, eu não sei, é muito rápido, né? Qual que é a possibilidade... Claro que isso é responsabilidade do Estado, né? A gente não tendo um Estado que preserva, cumpre o papel de protetor, acho que cabe a sociedade entrar e desempenhar o papel de proteção. Não sei como seria isso, eu posso estar falando uma maluquice aqui, né? Porque... Só queria saber qual a alternativa na ausência do Estado. A sociedade civil ou as organizações, uma espécie de uma força independente em defesa da Amazônia, antes que o Dia do Fogo, por exemplo. As pessoas sabiam que o Dia do Fogo ia acontecer antes do dia, efetivamente, né? Antes dele acontecer. Foi combinado em um WhatsApp. Porém, não foi nada feito. A sociedade civil... É uma pergunta muito... porque, de certa forma, eu estou desconsiderando o Estado, mas é porque o Estado não está cumprindo o papel dele. Mas, de certa forma, isso vem acontecendo. Porque, obviamente... obviamente nenhum governo anterior ao atual chegou ao ponto que o governo atual chegou, e nem na prática, nem no discurso. Mas quando você conversa com os ativistas da Amazônia, a partir de 2000 a partir da saída do Carlos Mink, as coisas se complicaram muito. Belo Monte foi um exemplo disso, a coisa ficou muito, muito complicada. E quem segurou a onda foi a sociedade civil. Foram organizações da sociedade civil, junto com organizações de
populações locais, etc., que meio que seguraram a onda com apoios os mais variados, apoios internacionais, etc. Obviamente, agora a situação se complicou muitíssimo, os riscos são gigantescos, não só riscos institucionais e de longo prazo, mas riscos físicos a pessoas, como nós vimos na absurda e ilegal invasão do Saúde e Alegria e no absurdo processo contra os 4 brigadistas que estavam lá na maior boa para ajudar, e se criou essa história delirante que eles estavam pondo fogo na floresta. E é uma história delirante. Outro dia eu estava conversando com alguém que estava fazendo um cruzeiro e que o guia do cruzeiro, quando viu que eram brasileiros, perguntou. E uma pessoa do cruzeiro disse assim, tinha uns caras lá, uns ativistas que estavam pondo fogo na Amazônia. Quer dizer, é uma história que pega junto a segmentos importantes da opinião pública. Agora, se você me disser qual é a solução para isso, não é que eu não sei. Ninguém sabe. A única coisa que se sabe é que é preciso continuar o trabalho que vem sendo feito, é preciso criatividade nesse trabalho, é preciso que a gente seja capaz de elaborar narrativas que sejam construtivas e, a meu ver, a formulação e a colocação em prática de iniciativas ligadas à economia da floresta em pé numa escala maior do que a que está sendo feito hoje, isso terá um papel estratégico na mudança da correlação de forças que nós temos hoje. Última pergunta do lado de cá. Você também? Ok. Peraí. Vocês dois decidem. Primeiro você me pediu há muito tempo. Desculpa, viu? Me desculpa. Vão os 3. Pois é, perdão, viu? Ricardo, na verdade não é bem uma pergunta. Seu nome, eu queria fazer meu nome é Roberto. Roberto Machacali, que a minha bisavó era Machacali. Uma comunidade indígena mineira, né? Eu quero fazer só uma colocação, que é o seguinte. Vou começar com uma brincadeira, tá bom? Eu fui publicitário e jornalista até meus 29 anos. Cansei disso, chutei o balde e resolvi entrar na universidade pela primeira vez e fazer sociologia. E fiz o vestibular, passei e entrei na Fafiche aqui. Com 2 meses lá dentro da escola, eu olhava para o lado, aquele bando de menino, eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí botei uma mochila nas costas e falei, eu vou para o México, mas não quero sair daqui, ver aquelas pirâmides lá dos Maia, mas não quero sair daqui sem conhecer o norte, a Amazônia. E fui para Brasília, Belém, e demorei 3 meses para chegar em Manaus, descendo em tudo quanto é beirada. Eu vi aquela festa do Boi de Parintins ainda como se fosse um grupinho de congado aqui que nós temos. Vou chegar onde eu quero, ok? E isso foi em 83. E eu fiquei na Amazônia 30 anos, fazendo projeto com comunidades indígenas, com criança, mais na área de artes plásticas, que eu sou artista plástico, né? Me tornei artesão a partir de um projeto que eu desenvolvi colhendo uma diversidade de materiais, principalmente muitas sementes, né? Para ajudar as comunidades indígenas na questão da geração de renda. Bom, enfim, eu quero só lembrar um pouquinho de umas coisas que você falou, que é o seguinte, uma das coisas mais loucas que acontece com a Amazônia, que até 2004 foi um desmatamento muito grande, né? Que em Rio Branco, principalmente, onde se congregou bastante pessoal dos Soldados da Borracha e depois dos projetos Rondon, né? Que começou exatamente a tomar a terra desse povo, e de uma forma violenta, com jagunços e tudo mais, e eles foram começando a chegar pelas beiradas de Rio Branco. Que eu morei muitos anos em Rio Branco, né? Do centro da cidade até na minha casa, era 15 minutos andando. Era uma casinha que não tinha chave no portão, amarrava no barbante. Na beirinha da minha casa passava um igarapé e do outro lado começava uma floresta. 2010, esse rio era puro esgoto, mais de uns, sei lá quantos quilômetros,
de população, não só que vinda da floresta, como um crescimento demográfico absurdo que aconteceu no Acre, porque em 84, 85 era perto de 80 mil habitantes. 2010 já estava 600 e tanto, né? Levado por quê? Por empreendimentos que foram criados lá, exploratório. Houve um desmatamento, uma área quilométrica em volta, né? Que hoje é um esgoto, esse córregozinho que eu falei, esse igarapé. Então, viajei para diversas partes da Amazônia e vi isso em vários lugares. Ou seja, meu amigo, eu acredito que um tempo atrás os pessimistas falavam na possibilidade do fim dessa civilização. Eu acho que hoje quem está falando são os otimistas. Eu acho que o mesmo poderia ser dito com relação, por exemplo, no nível global, ao fato de que, apesar de todos os alertas que nós temos recebido, desde os últimos 40 anos, as emissões de gases de efeito estufa continuam aumentando e os investimentos em petróleo e gás continuam aumentando incrivelmente. Eu publiquei um artigo um mês atrás no TEBWAL mostrando isso, como apesar de toda a retórica da indústria, não é só a retórica, da tomada de posição de várias partes do setor financeiro, de que nós vamos descarbonizar, etc., etc., os investimentos em petróleo e gás no mundo estão aumentando e as consequências disso para a humanidade são, obviamente, extremamente destrutivas. Então, cada aspecto que você tomar dos temas socioambientais, você vai encontrar realidades muito tristes, muito drásticas, etc. Eu acho que a nossa grande responsabilidade é dupla. Em primeiro lugar, é fazer isso que você está fazendo, é denunciar. Isso está acontecendo, isso não poderia estar acontecendo, está acontecendo, etc. Em segundo lugar, uma coisa que eu aprendi como sociólogo é que a sociologia te ensina sempre que você está numa espécie de prisão. Ela sempre, quando você está lutando pela liberdade, a sociologia te pergunta, mas você está lutando pela liberdade de quem? Para interessar quem? Então, sempre você está, a tua luta pela liberdade está sempre condicionada a interesses que você está. Então, isso forma uma espécie de prisão. Mas a outra coisa que a sociologia ensina, que é muito importante, é que os muros dessa prisão estão sempre rachados. E eu acho que a tarefa dos cientistas sociais, que é o meu caso, e a tarefa dos ativistas, que de certa forma é também o meu caso, é sempre tentar entrar pelas rachaduras do muro da prisão. No caso da Amazônia, essa rachadura vem da constatação óbvia de que o que está acontecendo lá é profundamente destrutivo, mas tem vida curta. Se a tendência atual permanecer, nós vamos em direção à savanização da Amazônia. A ciência está dizendo isso, não só Carlos Nobre, mas vários outros cientistas estão dizendo isso. Nós estamos atingindo um tipping point, mas nós estamos atingindo um tipping point também no Ártico. Quem nasceu por volta de 1980, o Ártico tinha o dobro de gelo, tinha o dobro de gelo em 1980 do que tem hoje. Caiu pela metade. Isso é extremamente grave porque a capacidade de refletir luz solar caiu pela metade. E, portanto, a responsabilidade, entre aspas, dos oceanos de funcionar como sorvedouro de gases de efeito estufa vai se esgotando. Isso está acontecendo. Cada setor que você olha, você pode ver esse fenômeno. Agora, eu acho que a nossa responsabilidade é, de um lado, denunciar e, de outro lado, tentar mostrar que existem alternativas e que a vida sob uma sociedade de baixo carbono, a vida dos amazônidas sob uma sociedade regida pela economia do conhecimento da natureza, vai ser muito melhor do que a vida atual.
Nós precisamos ser capazes de mostrar, não que é necessário que haja sacrifícios para que nós possamos lutar contra o que está acontecendo, mas nós precisamos elaborar narrativas que mostrem que as alternativas nos conduzem a uma vida melhor do que a vida que nós temos hoje. Gente, muitíssimo obrigado. Agora vamos para os autógrafos, mas antes, normalmente eu sorteio o livro que está aqui sempre. Mas hoje eu queria te dar, que você é a primeira pessoa que vem participar. Tá bom? Queria dar de presente para você. Explica para ele. Claro. Eu que sou preguiçoso. Chame mais pessoas. Pede para ele chamar mais gente. Obrigado. Gente, vamos para os autógrafos. Boa noite.